Boa noite, irmãos. A graça e a paz de Jesus. Estamos alegres. De fato, estamos muito alegres. Porque a nossa boca se encheu de rios e a nossa língua de júbilo. Então, entre as nações se dizia: grandes coisas fez o Senhor por nós. Com efeito, grandes coisas fez o Senhor por nós. Camila passou dias difíceis, de lutas, perdeu o papai. Mas foi tão maravilhoso, não a perda do papai. A perda do papai foi difícil, mas o papai pregou. E agora, toda a família está servindo a Jesus, porque tem certeza que vai encontrar o papai nos céus. Então, a Camila tem um motivo de gratidão e quer orar com os irmãos. A graça e a paz do Senhor. Oremos. Pai Santo, Pai Eterno, Pai Amado, muito obrigada por tudo que Tu tens feito no meio de nós. Muito obrigada por esse momento de louvor e de adoração. Porque só Tu és digno de receber toda a honra, toda a glória, todo o louvor e toda a adoração. Nós queremos Te agradecer por Tu ter movido todos os corações para que esse dia estivesse acontecendo, esse culto estivesse sendo prestado a Ti. Pai, em nome de Jesus, eu Te agradeço assim pela vida do pastor, pela vida das pessoas que estão aqui trabalhando para que isso possa acontecer. Nós queremos aqui, Senhor, quero aqui Te pedir em nome de Jesus que Tu possa abrir os nossos corações agora para a palavra que vai ser pregada. Abençoa, Senhor, o pastor que vai pregar a palavra, que ela possa frutificar em nossos corações e que nós possamos ser transformados pelo Teu amor. Obrigada pela Tua salvação, pela Tua graça, pela Tua misericórdia. É o que eu Te peço em nome de Jesus. Amém. Amém. Fala de novo. Fala de novo. Amém. Isto. Da boca da criança. Amém. Vem o perfeito louvor. Sejam todos bem-vindos. Reunimos para adorar a Deus. Acho que não foi muito fácil chegar aqui hoje, mas estamos aqui para adorá-lo. Ele já falou o nosso coração e por sua misericórdia falará ainda mais. Abra sua Bíblia no Evangelho do nosso Senhor Jesus segundo Lucas, capítulo 8, versículo 40. Às vezes nós temos medos. Qual é a criança que já não teve medo do escuro? Ou o jovem, na sua primeira viagem, com insegurança se chegaria? O casal, preparando para o casamento, com a insegurança do futuro? Nos momentos que os nossos filhos precisam de socorro e estamos longe? Quando a morte bate a porta e ficamos intranquilos e com medo. Por vezes temos medo da morte, mas por vezes temos medo de viver. Porque tanto é difícil viver, que às vezes a não vida é pior do que a morte. O texto nos diz o seguinte: ao regressar, só para lembrar de novo, Lucas 8, 40. Ao regressar Jesus, a multidão o recebeu com alegria, porque todos o estavam esperando. Eis que veio um homem chamado Jairo, que era chefe da sinagoga, e prostrando-se aos pés de Jesus, lhe suplicou que chegasse até sua casa, pois tinha uma filha única, de uns 12 anos, que estava à morte. Segundo Lucas, após a viagem para Gadara, quando Jesus chegou, sua primeira viagem missionária provavelmente, uma multidão estava esperando na beira, lá na cidade de Cafarnaum,
no mar da Galileia ou de Genezaré. E um homem influente e importante, chamado Jairo. Jairo era um homem religioso e ele era chefe da sinagoga, um dos principais líderes daquela cidade. Um homem conhecido, e se você correlacionar com Mateus 9 e Marcos 5, você vai perceber que todos gostavam de Jairo, porque Jairo era um homem bom. Portanto, um homem muito influente. E ele estava esperando Jesus, porque havia uma questão em sua casa. A sua filha, de 12 anos, estava à beira da morte. E esse momento, quando a morte assusta, o medo apavora. E por mais influente que seja o homem, ele procura de alguma forma uma solução. E todos estavam de acordo que Jesus realmente deveria ir à sua casa, porque a súplica dele é: Jesus, vá em minha casa. E ele prostrou-se. E esse homem influente, importante, nos ensina muitas coisas. Ele adorou Jesus, ele entendeu que Jesus é Deus e ele quer que Jesus vá à sua casa. A nossa casa precisa de Jesus. E nós precisamos adorá-lo e buscá-lo. E eu não sei como que está a sua família, mas leve Jesus para a sua casa. E se ele já estiver lá, e porque por certo estará, esteja sempre com Jesus na sua casa. Porque o que faz diferença na nossa casa é se temos Jesus. E o Jairo tinha certeza disto. Então, continuando a leitura, enquanto ele ia, as multidões o apertavam, porque as ruas de Cafarnaum eram estreitas, as ruas da cidade eram estreitas, e as pessoas se apertavam, até porque não tinha carruagem, não tinha carro na época, as pessoas andavam a pé. Então as ruas de pedras, apertadas entre uma casa do lado da outra, e algumas até com 2 pisos, outras com uma parte em cima onde fazia uma cobertura, uma casinha branca do lado da outra, uma coisa muito simples daquela época, onde tinha pouco espaço dentro de casa, porque às vezes até alguns animais ficavam dentro da casa, e tinha só um elevado onde as pessoas dormiam, e uma janelinha aberta para sair a fumaça da refeição, porque as pessoas não ficavam muito tempo dentro da casa, elas tinham muitas atividades fora da casa. E esta cidadezinha, com aquele barulho palestino, que você não sabe se estão cantando, se estão chorando, os poucos animais que tem na cidade, e Jesus então vai pelas ruas da cidade, versículo 43, certa mulher que havia 12 anos, vinha sofrendo de uma hemorragia, a quem ninguém tinha podido curar, e que gastara com os médicos todos os seus haveres. Ora, nós temos um fato curioso, nós temos a filha de Jairo com 12 anos, próximo da morte, e uma mulher há 12 anos morrendo. A diferença é que Jairo era conhecido, temos um nome, era influente, líder da sinagoga. Esta mulher era anônima. E porque Lucas não relata o nome dela, não significa que ela não seja importante, porque a história dela é contada até os dias de hoje, e nós estamos aqui mais uma vez para contar e recontar esta história. A história da mulher que tocou em Jesus. Versículo 44. Veio por trás dele e lhe tocou na orla da veste, e logo se estancou a sua hemorragia. O que era uma mulher com hemorragia naquela época? Uma mulher, na sua regra, ela era considerada imunda. Uma mulher com fluxo de sangue não tinha relacionamento. Uma mulher com fluxo de sangue contínuo era imunda, ao ponto de que, se ela estava sofrendo há 12 anos, fazia 12 anos que ela não saía na rua para conversar com as amigas,
Fazia 12 anos que, se ela era solteira, não podia pensar em casar. Fazia 12 anos que, se ela era casada, não tinha relacionamento com seu marido. Fazia 12 anos que ela não conversava com a vizinha e não era abraçada. 12 anos, todo mundo sabe a história de uma mulher que ficava presa dentro de casa porque era imunda. A situação era tão complexa que as crianças não podiam brincar na sua casa e nem em frente à sua casa. Imagine, a situação tão embaraçosa que provavelmente, se um menino corresse para lá, alguém gritava: ei, sai daí, a casa da imunda. Quando ela sai para ir ao médico, as pessoas se distanciam. E ela gastara todos os seus haveres, não só isolada, excluída, doente, também pobre e anônima. Esta mulher tocou nas vestes de Jesus. Versículo 45. Mas Jesus lhe disse: quem me tocou? Como todos negassem, Pedro, com seus companheiros, disse: mestre, as multidões te apertam e te oprimem, e dizes: quem me tocou? Contudo, Jesus insistiu: alguém me tocou, porque senti que de mim saiu poder. Vendo a mulher que não podia ocultar-se, aproximou trêmula e, prostrando-se diante dele, declarou à vista de todos, de todo o povo, a causa que lhe havia tocado e como imediatamente fora curada. Esta síntese, ela retrata um pouco mais. Porque perceba o seguinte: a rua estreita, e ela saiu e ninguém percebeu. Como ninguém havia percebido? É porque é mais fácil se esconder na multidão. Mas Jesus precisava ir na casa do Jairo curar a filha dele? Não poderia Jesus ter mandado o cordão do profeta? Ou uma palavra de ordem? E por que Jesus pegou esta rua? Por que ele não pegou uma outra? Uma avenida, talvez? Jesus sabia que aquela mulher precisava dele antes dela o conhecer. Mas ela já tinha ouvido falar de Jesus sem o conhecer. Então, quando veio o barulho subindo a rua da sua casa, provavelmente, eu fico imaginando, era dentro da sua casa, se preparando, se limpando, colocando o véu, porque está passando na casa dela a esperança e ela não pode perder a oportunidade. Então, quando todos estão bem em frente à casa, ela abre a porta e entra na multidão e ninguém percebe. E ela vai por trás e toca no tissi de Jesus, que é a orla, onde se considerava que era a autoridade daquele mestre ou daquele homem. E quando ela toca, Jesus dá alguns passos, para e diz: alguém me tocou. Os discípulos dizem: claro, está todo mundo te apertando. Mas estavam apertando e não estavam tocando. Aquela mulher não apertou, tocou. Foi um toque de fé. Ela cria que, se tocasse em Jesus, seria curada. E Jesus disse: alguém me tocou de forma diferente, porque saiu o poder. Eu não sei, não temos os detalhes, mas sabe como eu imagino? Jesus olhando para ela e dizendo: alguém me tocou, porque de mim saiu o poder. Mas ele sabe quem é. Ele sabia. Porque aquela mulher não sabia que o amor não tem costas. E que mesmo de costas, o amor enxerga perfeitamente. Ela parou apavorada. Ela que tinha medo de viver, agora tem medo de contar. Porque tinha medo de contar. Imagine ela falar: eu sou imunda há 12 anos, todo mundo dá um pulo para trás. Mas quando ela fala, diz as Escrituras, à vista de todo o povo, o maior mico, a maior vergonha, e ela conta porque tocou. Ela não podia tocar num homem.
mas em mais um homem santo, um mestre em Israel. Era uma profanação, ela o tornaria imundo. Mas a graça tocada torna o imundo santo. E quando Jesus pergunta para ela, o texto nos diz assim: e ela, à vista de todos, declarou a causa e por que havia tocado. Ela contou a história dela. Eu não sei quanto tempo uma mulher leva para contar a história de 12 anos. Mas Jesus ouviu toda. Imagina a multidão perplexa. E todo mundo ouvindo a história dela. E com certeza as vizinhas agora vão convidá-la para um chá depois da conversa. Não foi só cura física, foi cura emocional, cura espiritual, cura relacional, cura plena. Jesus a sociabilizou pedindo para ela contar a história. Foi cura dos seus traumas, do seu medo. É verdade que Jesus não deu o dinheiro que ela tinha gasto, mas deu a ela vida para pagar as suas contas. Porque o mais valioso não é o dinheiro que passa, mas é acordar de manhã, abrir os olhos e adorar Jesus. Aquela mulher agora teria amigos, oportunidades, companheirismo, oportunidades e uma história linda para contar, porque tocou pela fé em Jesus. Eu quero lhe desafiar, por mais difícil que seja a circunstância, como era desta mulher, porque ela venceu a desilusão, ela venceu ela mesma, ela venceu as suas necessidades, ela venceu as questões circunstanciais que estavam à sua volta, ela venceu a multidão, ela venceu todas as coisas que afligia e que fazia com que ela ficasse presa. Agora ela se arrasta aos pés de Jesus e Jesus a coloca em pé. No meio de todos, era anônima até aquele dia, ficou famosa a partir daquele dia. Não na fama dos aplausos, mas na fama da qual brilha e reflete a cura de Jesus. Então, ela foi tocada e ela foi curada. E disse: filha, a tua fé salvou, vá em paz. Ele está dizendo que ela participou do processo. O que ela fez? Foi atrás de Jesus, enfrentou todas as circunstâncias e creu em Jesus. Portanto, a fé é crer em Jesus e não nas circunstâncias. A fé é crer mesmo no impossível, porque fé é colocar em ação o que crê, e não simplesmente imaginar algo que é possível, e não desafiar o impossível, mas tornar o impossível possível, quando mesmo não acontece. Mas nas possibilidades da fé, nós continuamos tendo fé em Jesus, e não nas coisas. Fé não pelas circunstâncias e possibilidades. E por isso então disse Jesus: vá em paz, shalom, paz plena e completa. Só Jesus pode dar, e só tem quem recebe Jesus como seu Senhor, e só tem quem toca em Jesus, e só tem quem reconhece Jesus como Senhor. Que maravilha, que festa! Mas não termina assim. Falava ele ainda, quando veio uma pessoa da casa do chefe da sinagoga, dizendo: tua filha já está morta, não incomodes mais o mestre. Esse deve ter sido um momento muito difícil, porque é mais ou menos assim: demorou tanto, era tão urgente, ficaram conversando até agora, deixa o mestre, a menina já morreu, acabou a esperança.
O Jairo, que tinha medo da morte, agora tem que enfrentar a morte de sua filhinha de 12 anos. Eu não sei como você se sentiria neste momento, mas eu teria uma certa leve, momentânea e rápida frustração. Uma mulher curada e uma menina morta. E provavelmente esta mulher pode começar a se culpar, como as mulheres normalmente se culpam. Eu sou culpada, falei demais. Ou os discípulos agora não sabendo como explicar uma história de um Senhor Jesus que eles amam, que curou uma menina e deixou outra morrer. A história que parecia ser a mais feliz no seu final, parece que o final é trágico. Termina com uma morte. O Jairo deve estar totalmente confuso. Ele creu, ele adorou, ele chamou Jesus para ir na sua casa e não deu tempo de Jesus chegar. Mas Jesus, ouvindo isto, lhe disse: não temas, crê somente e ela será salva. O que Jesus está querendo falar para o Jairo? Como Jairo entendeu isto? Como os discípulos entenderam isto? Como que aquela mulher entendeu isto? Porque o não temas é para todos. O não temas serve para a mulher anônima. Não fique com medo, não fique se culpando, eu estou aqui. O não temas serve para o Jairo, que terminou a esperança e que não tem mais perspectiva de vida da filha, porque a filha já morreu. Mas agora uma palavra, não é um encorajamento, não é uma afirmação, é uma declaração de vida no meio da morte. Não temas, crê somente. Somente. Essa é a nossa dificuldade, porque nós cremos, mas não somente. Nós queremos Jesus, mas não somente. Nós amamos, mas não somente. Nós queremos Jesus e mais alguma coisa. Nós cremos, mas queremos resolver outras. Nós esperamos, mas nós tentamos resolver. Falta-nos fé, porque a salvação está em crer somente. Aleluia. Nós precisamos crer em Jesus somente. Não precisamos de Jesus e mais alguma coisa. Não precisamos de Jesus e de aplausos. Não precisamos de Jesus e conceitos. Não precisamos de Jesus e reputação. Não precisamos de Jesus e fama. Não precisamos de Jesus e aceitação. Não precisamos de Jesus e reconhecimento. Nós precisamos de Jesus e isto basta. Ou Jesus é suficiente para nós, ou nós vamos ficar a vida toda correndo atrás de mais alguma coisa, porque todas as vezes que nós fazemos isso, nós estamos dizendo: Jesus, você não é suficiente, eu preciso de mais alguma coisa. Nós desconfiamos dele. E o que o Senhor Jesus está dizendo é: Jairo, confie somente. Eu não sei como Jairo entendeu isto, mas ele não tinha outra possibilidade a não crer somente. Nós precisamos crer mais, porque senão é possível que tornemos religiosos nominais. Nós cremos, mas tem outra maneira de fazer. Nós cremos, mas nós temos uma outra ideia. Nós cremos, mas nós temos uma outra interpretação. Nós cremos, mas nós temos outra forma, outro entendimento. A fé em Jesus ou é 100% ou não é nada. Não serve 99%. Ou cremos ou não cremos. Não é aquela fé do aperreio que quando o barco está balançando, todo mundo ora e tem fé. É aquela fé que você continua se o barco tiver banzeiro ou se tiver em água tranquila, porque você está confiando na pessoa bendita e fiel de Jesus. O que precisamos não é questão denominacional e placa e falar de igreja e falar de nome e falar de homens e criar personagens. Nós precisamos voltar ao primeiro amor, numa vida simples.
Nós não precisamos de começar uma igreja e ter gente famosa para vir aqui para dizer que somos importantes. Nós temos Jesus e isto é importante. Aleluia. É isso que precisamos ter no nosso coração, a convicção da nossa fé, que Jesus é suficiente. Aleluia. Então, tendo chegado a casa, ninguém permitiu que entrasse com ele, senão Pedro, João, Tiago, e bem assim o pai e a mãe da menina. A mãe deveria estar em plantos. O pai estava desolado. E Jesus entra na casa e diz o texto, versículo 52, e todos choravam e planteavam. Mas ele disse: não choreis, ela não está morta, mas dorme. O que Jesus quer dizer com isto? Porque eles riram dele, porque sabiam que ela estava morta. Eles já tinham medido o pulso, eles já tinham certificado, o atestado de óbito já estava preparado. Os planteadores foram chamados para chorar, porque naquela época chamava pessoas para chorar, para que outros chorassem juntos. É porque para Jesus a morte é dormir aqui na terra e acordar nos céus. É que para Jesus a morte é que nem quando você era criança, que o seu pai te tirava do sofá e você acordava na cama. Para Jesus a morte não é o fim, a morte não é a morte. Para Jesus a morte está sentenciada à morte e os mortais estão destinados à vida. Porque Jesus morreu, ressuscitou e está vivo para nunca mais morrer. E as perdas que nós já tivemos, como agora há pouco a Camila veio orar, é a esperança que está no lugar da qual ninguém perde. Então não perdemos, nos encontraremos. E o mais importante, veremos Jesus face a face. É isto que renova o ânimo de entender que com Jesus o fim é um começo, e a morte é a vida, e a vida sem Jesus é não vida, e não vida é pior que a morte. Entretanto, ele, tomando-a pela mão, disse-lhe em voz alta: menina, levanta-te. Ele estava vendo ela. As pessoas viam o corpo. Ele fala com ela. O primeiro, nós temos uma mulher que toca em Jesus. No segundo, nós temos Jesus que toca numa menina. Se você não tem força para tocar em Jesus, preste atenção, Ele vai tocar na sua vida. Porque se você não tiver força para ir aos pés de Jesus sangrando, Ele tem força para ir ao teu encontro morrendo. Foi isso que Ele fez com Adão. O Adão pecou, se escondeu e disse: Deus, Adão, onde estás? Ele não sabia? Claro que sabia. Ele foi atrás do homem, mesmo que o homem esteja morrendo, mesmo que o homem fuja dele, ele vai atrás. É isso que Deus faz comigo e faz com você. É por isso que nós estamos aqui, é por sua graça. Quantos de nós em alguns momentos desanimamos, cansamos, ficamos frustrados, magoados, decepcionados? Quantas vezes? Eu lembro uma vez que eu decidi desistir do ministério. Eu tinha uma boa argumentação. Eu fui falar com o pastor Caio. E eu derrubei o velhinho. Eu saí convencido, porque não era fácil convencer o pastor Caio. Eu tinha certeza que eu tinha levado ele na conversa. E ele orou comigo e disse: tá bom, meu filho, sendo assim. Aí quando eu fui fechar a porta, ele disse: meu filho, só mais uma coisinha. Aí eu abri a porta só um pouquinho. Ele disse: então, se o papai dos céus que te mandou para cá estiver te mandando para lá, vá. É a melhor coisa a fazer.
Mas se você está tentando me enganar, não vai não. Acabou. Quantas vezes nós conseguimos enganar nós mesmos, achando que vamos fugir de Jesus, mas Ele vai ao nosso encontro. A oração esta semana e o pedido no grupo foi: não convidem, orem. Então sabe por que você veio aqui? Porque Jesus lhe trouxe. Porque você é um convidado especial do amor, da graça, do perdão que não tem costas, que nos vê e que se deixa tocar. Mas se nós não tocarmos, Ele nos tocará ao coração. Voltou-lhe o espírito. Ela imediatamente se levantou e ele mandou que lhe desse de comer. A menina acordou com fome, prova de que está viva, e o aparelho digestivo funcionando perfeitamente. Porque Jesus não faz cura pela metade, Ele faz completo. Aquele que começou a boa obra há de completá-la até o dia de Cristo Jesus. Seus pais ficaram maravilhados, mas Ele lhes advertiu que a ninguém contassem o que havia acontecido. Duas coisas importantes. Jesus nos deixa maravilhado. Maravilhado. Não é assim? Quantas vezes a gente lê a palavra de Deus, ou às vezes a gente canta, ou às vezes a gente chora, mas a gente fica maravilhado. Porque Jesus é maior do que tudo que nós podemos entender. Jesus não se explica com um conhecimento intelectual, e não se observa com um telescópio, e não se observa dos detalhes no microscópio, e não se divide para estudar, porque Ele é imanente, transcendente, pessoal, maior do que nós podemos cogitar. Mas Jesus não fez isso para se aparecer. Jesus não fez isso para ficar famoso. É isso que Ele está dizendo. Não precisa contar para ninguém. Não se preocupe com os outros. Viva maravilhado. Não humilhado, maravilhado. E como fazer isto? Olhe para Jesus. Porque se você olhar para os homens, tu vai ficar magoado, ferido, machucado, humilhado, solapado, destruído. E se você fala assim: mas pastor, eu não olho para os homens. Se você olhar para você, vai se sentir um fracasso. Mas olhe para Jesus e fique maravilhado. E toque pela fé em Jesus. Se ainda há fôlego, ainda que sangrando, toque em Jesus. Mas se você não tiver força, não importa se há 12 anos você sofre, ou se com 12 anos você está sofrendo, aquele que é o Rei dos Reis cura o anônimo e o conhecido, o pobre e o rico, o branco e o preto, porque Ele é Deus. E eu quero lhe desafiar hoje a reiniciar, a dar um start em tua vida. Eu quero te desafiar a sair da mesmice. Eu quero te desafiar a sair do buraco da existência e tocar nas vestes de Jesus pela fé. E começar. E não se importar com o que o vizinho disse, não se importar com o que as pessoas pensam, mas se maravilhar da pessoa bendita de Jesus, porque Ele é suficiente. Nós não precisamos de Jesus e um show. Nós não precisamos de Jesus e bombom. Nós não precisamos de Jesus e outra coisa para agradar você. Jesus é suficiente para mudar a sua vida, para mudar a sua história, para mudar a sua família, para mudar o seu futuro. Arrependa-se dos seus pecados, entregue a vida ao Senhor Jesus. Eu quero concluir convidando quem Jesus tocou nessa noite. Eu quero orar por você. Eu quero que você tenha coragem para orar juntos. Eu quero ir um pouco mais além, que normalmente eu não faço. Quero lhe convidar a vir aqui à frente, para a gente orar juntos.
em um passo de fé, vamos tocar em Jesus. E que o Senhor nos abençoe na nossa jornada de amor. Não sei onde é a sua dor, não sei o que sangra, se sangra o teu coração, ou tua alma, ou o teu corpo, não importa. Está aqui aquele que faz parar de sangrar. Está aqui aquele que faz viver depois da morte. Está aqui aquele que para te ouvir quando ninguém mais tem tempo. Está aqui aquele que se importa quando ninguém mais importa. Está aqui aquele que te conhece melhor do que você mesmo se conhece. Então, eu quero orar com você. Sai do seu lugar. Aquele que Deus estiver movendo para isso. Não vem aqui para nos agradar. Só vem aqui se o Senhor mandar. Mas sai do teu lugar e vem aqui que eu quero orar com você, porque Deus tem uma bênção especial para você nesta noite. Se o Senhor Deus falou o seu coração e você quiser receber uma oração, vem aqui. Eu quero convidar a liderança para estar aqui junto conosco, orando pelos nossos irmãos. Vamos ficar em pé? Vamos orar. O Onofre vem aqui nos ajudar também na oração. Aleluia, Jesus. Mais alguém quer receber essa oração? Pode sair do teu lugar e vir aqui que nós queremos orar juntos. Entrega a tua vida ao Senhor. Confia nele e o mais ele fará. Pode orar. Pode orar. Pode aproximar e orar. Ora com ela. O Espírito Santo de Deus, que age no nosso coração, que traz cura, que traz perdão, que aviva a tua obra, que restaura e que permite começar de novo. Estende as tuas mãos para salvar, ó Deus, para curar. Toca, Senhor, toca. Assim como aquela mulher tocou em ti pela fé, Senhor. Toca, Senhor. Toca, ó Deus eterno. Deus, traga graça, bênção, alegria, restauração, perdão, amor. Abençoe o teu povo, Senhor. Estende as tuas mãos. Abençoe, Senhor, o teu povo, a tua igreja que crê no Senhor Jesus, somente porque é suficiente, não precisa de mais nada. Crê em Jesus e toque em Jesus pela fé e adore Jesus. Fale com Ele, ame Ele e diga: Deus, eu estou aqui para me entregar completamente nas tuas mãos, em Cristo Jesus.
Deus abençoe a sua vida, na certeza que Ele estará à nossa frente, em uma semana abençoada, ao nosso lado como verdadeiro amigo, abrindo novas portas, nos guardando e nos protegendo. Que a graça de nosso Senhor Jesus, o amor de Deus nosso Pai e a comunhão do Espírito Santo, que enche o nosso coração de amor, de graça e de perdão, seja sobre toda a igreja de Deus espalhada na face da terra, desde agora e para sempre. Sem dar um abraço.